My name is Roger Kalla and this video is going to be very quick. Thing is, I've decided to make a video and this one is going to be different because I haven't really written any script or whatsoever. I'm just here talking to the camera, directly to the camera. I will try not to edit the video so much. Okay, I've already edited something because I said something really stupid, but you will never know what I said. But the thing is, I've decided to make this video in order to talk to you about something that has been going on my channel. You know that I've started making videos in Portuguese and I've explained why I did that. My channel has a routine right now. On Saturdays I'm going to post videos in Portuguese. So whenever I post videos and it's a Saturday, this video is going to be in Portuguese. And if I post a video on Sunday, this video is going to be in English. Okay, I'm going to speak English all the time on my Sunday videos and I'm going to speak Portuguese all the time on my Saturday videos. So that's it. So I haven't stopped making videos in English, okay? I don't know why people say, Roger, you stopped making videos in English. So, man, because I haven't stopped making videos in English. So this is the routine. Saturdays videos in Portuguese, Sundays videos in English. And if I post a video on a Wednesday or on a Thursday, this video will probably be in English as well, but it's going to be something more personal. So I'm going to talk about something like this video now. I'm not posting this video on a Saturday nor on a Sunday because it's a personal video. I'm just talking to you about stuff. Another thing that I've noticed is in the comment section, below my videos, some people saying that I speak like a robot. People saying, stop speaking like a robot, speak naturally. But the fact is, I've got to tell you the truth, and it's a secret. I don't know if I should tell you that because I don't want you to hate me, but I think I'm gonna have to do that. When I speak Portuguese in my videos, I don't really speak naturally. And okay, I sound like a character from a cartoon or something, but there is a reason behind that. There's a secret behind that, and I'm gonna tell you what the secret is. The thing is, I don't really speak naturally when I speak Portuguese. The thing is, you know that I don't really use Portuguese on my daily basis. I work with people in English. My friends speak English all the time. I speak English with my girlfriend, for God's sake. I speak English with my mother. So I don't normally speak Portuguese, but I speak Portuguese perfectly. I'm a translator. I have to know Portuguese. So I work using Portuguese. I type things in Portuguese all the time, but I don't really have conversations in Portuguese. So when I started making videos in Portuguese, I had a hard time speaking the language. So I recorded, the first time I made a video in Portuguese now, I had to record my voice. I had to record the video 7 times. And the video was never okay because I started stammering so much. I was so nervous. But it's not because I was nervous. It's because I naturally stammer when I speak Portuguese. I don't really speak Portuguese the same way I speak English, like this, just talking to you. No, I think too much because I want to speak perfectly. Because I'm Brazilian, so I feel the burden. Oh man, you've got to speak Portuguese perfectly. You're Brazilian, for God's sake. But the fact is, I don't really do that. So I tried 7 times to record myself speaking Portuguese naturally, just teaching the lesson. But it was the first time I was teaching English using Portuguese, and that's not really easy for me because I don't do that. If you're my student, you know that I try to speak English as much as I can. Having said that, you've never really seen me speaking Portuguese the way I really speak Portuguese when I'm talking to people in Portuguese. So I definitely need to make a video speaking naturally, just looking at the camera. Maybe I'll do that today. Okay, I'm gonna speak Portuguese with you right now and I hope you don't hate me. Então essa é a minha voz real em português. Eu imagino que vocês imaginavam que eu tinha algum tipo de sotaque estranho. Muitas pessoas me dizem, oh Roger, achei que você tinha algum tipo de sotaque gringo. E a verdade é que não, eu não tenho sotaque gringo. Meu sotaque é normal. Acho que de uma pessoa de São Paulo, talvez. Não tenho certeza. Acho que sim, São Paulo. O problema não é o sotaque, sim essas pausas que eu faço quando eu falo português. Eu tinha que ter aquecido antes. I should have warmed up before. Because no, it's not...
Meu nome é Rod Collar e eu vou falar um pouquinho de português com vocês. Muitos de vocês pediram para que eu falasse português com vocês e eu não queria fazer isso porque eu sei que minha voz é muito, muito atraente. Eu não queria que vocês se apaixonassem por mim assim tão facilmente. Mas brincadeiras à parte, essa é minha voz em português, então eu creio que vocês estão um pouquinho surpresos ou talvez chocados. Eu não sei o que eu estou falando aqui, mas é assim que eu falo português. Não tenho sotaque gringo, não tenho sotaque estrangeiro, como muitas pessoas pensaram que eu tinha. Eu falo até que rapidamente, creio. O meu problema é que às vezes eu acabo pausando, acabo errando uma palavra aqui e ali, coisa que eu não coisa que não acontece em inglês, eu não tenho que parar tanto. Sempre que eu tento gravar um vídeo em português, eu começo a gaguejar, eu começo, eu não sei, é uma coisa psicológica mesmo. E eu sei que eu tenho que superar isso porque é ridículo, assim. Por que que eu não consigo falar português tão claramente quanto eu falo outras línguas? Espanhol, até japonês eu falo mais claramente do que português. 暇に私のビデオを見てください。私の体は本当にセクシーです。私は土曜日に私のビデオで予約ポルトガル語ご意見のでこれですか？あなたはそれについてどう思いますか？ありがとうございます。 Realmente não faz sentido e eu creio que a culpa é minha. Se eu pensar direito, eu perdi muitas amizades pelo fato de eu falar só inglês. Assim, muitas vezes começa uma conversa, né, um grupo de pessoas e eu tô com um amigo qualquer, uma amiga, nós estamos falando inglês o tempo todo, porque meus amigos próximos falam inglês comigo. Mas às vezes acontece de chegar outras pessoas assim que eu não conheço, se juntam ao grupo, os meus amigos começam a falar português com as pessoas e eu começo a falar inglês com essas pessoas que eu nem conheço. Essas pessoas começam a tentar falar inglês, brincando aqui e ali, e acabam que eu nunca mais as vejo na minha vida. Ou seja, eu não faço amigos novos por conta de eu só falar inglês. Meus amigos mais próximos só falam inglês comigo e eu não estou fazendo amizades novas há muitos anos. E eu acabo sendo chato, eu acho, porque quando eu vejo algum amigo meu, eu começo a falar inglês de cara, assim. O amigo pode começar falando português. E eu vou lá e respondo em inglês. E o amigo já, tipo, responde. E o amigo já responde em inglês também. E eu estava pensando esses dias que talvez eu estava sendo. Talvez eu tenha. Talvez eu esteja sendo chato, talvez. E isso fez com que eu acabasse tendo esse bloqueio mental, talvez, de não conseguir falar português naturalmente quando estou falando com alguém. Você vai falar assim, mas eu já falei com você em português outro dia e você estava falando português bem, melhor do que agora. Sim, é verdade. Tem dias que eu falo português perfeitamente, parece que, what the fuck, right? Acho que vocês entendem isso, porque isso acontece em inglês, em qualquer outra língua também. Quando você fala uma outra língua, você acaba tendo dias que você fala melhor aquela língua, você fala, caramba, eu sei pra caramba falar, eu sei muito falar inglês hoje, caramba, meu inglês está perfeito. E tem outros dias que você fica travando, não é verdade? Não é verdade? Às vezes estou falando português perfeitamente, do outro dia fico travando. Isso acontece bastante também, então... Mas assim, dá a impressão que eu falei português perfeitamente agora, mas eu travei bastante, eu editei muita coisa fora. Cortei muitas coisas porque, sério, seria insuportável para vocês acompanharem uma conversa comigo falando português sem editar, porque eu gaguejo pra caramba. E é por isso que algumas pessoas já tentaram me entrevistar, por exemplo, mas as pessoas queriam falar em português na entrevista e eu acabei deixando pra lá. Falei, não, eu meio que desconversei e não aceitei as entrevistas, porque a entrevista teria que ser em português. E eu sei que na hora, ao vivo, provavelmente eu vou travar, e isso é ridículo, eu não posso fazer isso. Eu tenho que me concentrar para poder falar português assim, sabe? Mas sem editar, mas perfeitamente assim, face to face. E se fosse a entrevista em inglês, eu faria tranquilamente. Mas só porque as oportunidades de entrevista foram em português, eu acabei fugindo da situação, e isso não é aceitável, sabe? Então eu vou colocar como meta para mim, para esse ano, tirar esse bloqueio da minha cabeça, que não é uma questão de sotaque, não é uma questão de... Eu não sei qual que é a questão, é uma coisa psicológica mesmo, que por algum motivo eu meio que não... Eu evito português na minha vida, eu evito relacionamentos em, em português. Mesmo lembrando das minhas ex-namoradas, assim,
Mas minhas ex-namoradas também, elas sempre falaram inglês também. E então eu me comprometo com vocês que vou tentar falar português, vou fazer uns vídeos em português também, de agora em diante. Mas deixando claro que eu nunca vou deixar de fazer vídeos em inglês, porque é um hobby pra mim, eu adoro fazer vídeos em inglês. Sempre que for domingo e eu lançar um vídeo, o vídeo vai ser em inglês. Nunca vou deixar de fazer vídeos em inglês. Sábado eu vou continuar com o curso gratuito com PDF para inscritos. Então se inscreva, baixe o seu PDF, leia a descrição do vídeo como baixar os PDFs. Me siga no Twitter, no Instagram, and yeah. Para quem achava que eu tinha aquela voz calminha dos meus vídeos em português, na verdade não, eu não tenho aquela voz tão calma. É porque naqueles vídeos eu estou lendo um roteiro que escrevi justamente para evitar the stammering. Porque antigamente quando eu fazia vídeos em português eu travava, muitas pessoas não acreditavam, deixavam assim o comentário, nossa, você está fingindo que não está falando bem português. E antigamente eu tinha um sotaque esquisito também, que era, além de gaguejar, eu também tinha um sotaque estranho. Isso foi corrigido porque eu treinei bastante. Eu fui numa fonoaudióloga só por causa do português. E consertei isso, assim. Mas ainda tem uns problemas, talvez, psicológicos aí, mas eu vou enfrentar. Acho que uma das coisas que eu posso fazer para evoluir isso é fazer vídeos em português também, sabe? De outros temas, mas me forçando a falar português o tempo todo e... é isso aí. Agora chega. I know that my voice in Portuguese is completely different from my voice in English, and it's natural. Everybody has a different voice when they speak a different language. And okay, I feel really embarrassed. I feel that it was really a cringy situation to make this video, but it was something that I needed to do. I needed to break this taboo, because from now on I'm going to start making videos in Portuguese. But don't worry, I'll never stop making videos in English. Thank you very much for watching this video. Hit the like button, subscribe to the channel, like our page on Facebook, follow me on Twitter and on Instagram. Thank you very much for everything, and I'll see you next class. Eu vou tentar não editar tanto, porque eu quero que vocês... O negócio é o seguinte, eu tinha que ter warm-up... Então, assim, eu devia ter... What the fuck, man? It's so hard to speak Portuguese. I know it's something that is so psychological, because... E sempre que eu tento gravar um vídeo em... Sempre que eu tento gravar um vídeo em português, eu começo a gaguejar, eu começo, eu não sei, é uma coisa psicológica mesmo. E eu sei que eu tenho que overcome it, eu tenho que superar isso, porque... Meu nome é Rod Keller e eu vou falar um porquinho. Please click the big red button to subscribe. It really helps me when you do that. And click the bell to allow notifications so you will never miss new videos. Thank you very much.